Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Cumbica. Desde já eu quero agradecer a todos que de forma muito generosa nesta última semana ofertaram 1 quilo de alimento não perecível para que possamos juntos assistir famílias da nossa igreja e até mesmo famílias ao nosso redor. Fica aqui o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado também a todos vocês que têm, de forma generosa, contribuído também com a nossa igreja. Têm ofertado, têm dizimado ao Senhor, e eu fico muito grato a todos vocês por esta forma fiel e generosa de contribuição. Aqui também quero agradecer a Deus pela vida de mais um bebezinho que nasceu entre nós. A vida da Cindy, filhinha do Caio e também da Cíntia. Nesta semana, mais um bebê está entre nós. Que o Senhor possa abençoar e guardar a vida desta família. Vamos intensificar também as nossas orações pela vida dos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão em recuperação de sua saúde, até por conta dessa demanda que nós vivemos de pandemia em nosso país, que tem assolado também assustadoramente o mundo inteiro. Nós confiamos e sabemos que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. É dele sempre e sempre será a última palavra. Eu queria, na abertura deste culto, convidar vocês a uma leitura bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 66. Um texto bastante conhecido de todos nós, mas eu quero convidar vocês, no início do nosso culto, para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida esta noite, na esperança de que você seja por Ele chamado de bem-aventurado. Vamos orar e em seguida louvaremos juntos ao Senhor. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença nós estamos e o Teu nome bendizemos, porque o Senhor fez todas as coisas. O céu é o Seu trono, aonde o Senhor descansa, governa sobre tudo e sobre todos, aonde a Tua vontade é feita de forma absoluta. Por isso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, e venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Abençoe os nossos irmãos e amigos que estão participando conosco deste culto. E todo ele oferecemos a Ti. E fazemos isto em espírito e também em verdade. Assim oramos no doce nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Vamos louvar ao Senhor. Aquele que sonda o meu interior
conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Eu gostaria esta noite de conversar um pouco com vocês sobre algumas características de um discípulo de Jesus. Gostaria de falar com vocês hoje sobre a vida de um homem chamado Ananias. Muitas vezes passa desapercebido este personagem diante de nós e da leitura do texto bíblico. Por que não dizer até muitas vezes, Ananias é um personagem esquecido. E também, por que não dizer, invisível. A palavra do Senhor nos diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vá à rua chamada Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e também os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então
Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que lhe apareceu no caminho de onde vinhas, para que recuperasses a vista e fique também cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A narrativa de Lucas é uma narrativa que apresenta a história da igreja nos seus primeiros passos, nos seus primeiros dias. Depois que Jesus foi assunto aos céus, derramou sobre a vida de 120 pessoas, quase 120 pessoas, o seu Espírito, que invadiu aquela casa de uma forma extraordinária e encheu a vida de todas aquelas pessoas. A partir dessa experiência da vinda do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, todos eles foram encorajados a sair daquela casa e a testemunhar que Jesus está vivo. E essa mensagem de que Jesus está vivo e das maravilhas e das grandezas de Deus, cada um daqueles discípulos cheios do Espírito Santo começaram a falar na língua das nações que estavam representadas naquela festa no dia de Pentecostes. O resultado, portanto, daquela experiência extraordinária, num processo inverso da Torre de Babel, quando todos se espalharam porque não conseguiam compreender a linguagem mais um do outro, agora em Pentecostes, num processo inverso, todos se aproximam porque ouviam a mensagem na sua própria língua materna, ouviam falar das grandezas e das maravilhas de Deus. Como resultado desta experiência, Pedro prega uma mensagem para que os judeus pudessem ouvir a respeito de Jesus, o Messias. Resultado, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas em nome de Jesus, assumindo assim uma identidade cristã. A comunidade começa a se organizar, a dar os primeiros passos, perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nas refeições singelas e cheias de alegria, de casa em casa. Com temor e tremor davam testemunho, vendiam suas propriedades, seus bens, repartindo a todos quantos tinham necessidade. Essa igreja não existe mais. Mas é esta a história dos primeiros passos da igreja de Jesus na cidade de Jerusalém, sobre a ordem e o poder do Espírito de avançarem por todos os cantos a partir de Jerusalém até os confins da terra. A igreja, então, dando os seus primeiros passos, é agora ameaçada por uma perseguição desencadeada pelos principais religiosos e orquestrada por Saulo de Tarso, um homem que tem nas mãos uma carta escrita e assinada autorizando a viagem até Damasco, aonde mora Ananias, para buscar nessa cidade cristãos, prendê-los, quem sabe até torturá-los e também matá-los, como ele consentiu na morte de Estevão em Atos capítulo de número 7. Só que no caminho da estrada para Damasco, Jesus aparece a Saulo de Tarso. Ele tem uma visão da glória de Deus e ele cai na terra
com as suas vistas cegas. Ele ouve a voz do Senhor o chamando pelo nome, ele responde, mas ele não consegue ver, ele está cego. Tamanha é a glória de Jesus manifesta na presença dele. O que acontece é que Saulo é levado para a casa de um homem chamado Judas. E lá ele permanece em oração, em jejum, e tem uma visão. E nessa visão, ele vê um homem chegando até aquela casa, orando por ele, impondo sobre ele as mãos, e ele sendo curado da sua cegueira. Essa visão que Saulo de Tarso tem na casa de Judas, depois de uma experiência de conversão, de novo nascimento, de transformação da sua vida, e muita coisa ainda estava por vir, né? Jesus diz para Ananias que Saulo é um escolhido, é como um tição tirado do fogo, brasa viva tirada do fogo, e que vai experimentar agora na pele o que é sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Mas Saulo de Tarso ainda não sabe de tudo isto, o que vem pela frente. Mas na visão que ele tem, orando na casa de Judas, é a visão que Jesus proporciona também para um de seus discípulos, chamado Ananias. Quem já ouviu falar de Ananias? Provavelmente todos se lembram do Ananias casado com a Safira, de Atos capítulo 5, que tiram parte da oferta que eles iriam doar, tentando, quem sabe, imitar a prática de fé de Barnabé. Eles queriam notoriedade, no entanto, acabaram morrendo aos pés do apóstolo. Muita gente se lembra deste Ananias de Safira, esposo de Safira, mas poucos devem se atentar para a vida de Ananias, este discípulo de Jesus, que também tem uma visão e que nesta visão responde ao Senhor. Lucas faz questão de, neste parágrafo, descrever exatamente o momento em que o Senhor fala com Ananias. Ananias responde. Depois o Senhor fala com Ananias de novo, e Ananias responde em obediência, levantando e indo até a casa de Judas. Neste diálogo entre o Senhor Jesus e Ananias, revela um pouco da intimidade da vida deste discípulo, e uma das formas como Jesus se manifestou nos primeiros anos e nos primeiros momentos da vida e da história da sua igreja. Eu não duvido que o Senhor possa fazer isso ainda hoje, se isso estiver dentro dos teus propósitos e da sua vontade. No entanto, a palavra do Senhor nesse parágrafo nos revela que Ananias é um discípulo diferenciado. E eu gostaria de pensar com vocês algumas características de um irmão invisível. Você já parou para pensar nisso? Que na nossa comunidade, na primeira igreja batista em Cumbica, possam ter vários Ananias? Ou quem sabe, possamos orar ao Senhor para que a nossa igreja seja uma igreja com muitos homens, com muitos irmãos e também irmãs, que possam viver de forma parecida com a vida que viveu Ananias. Quais são as características que podemos destacar destes irmãos, deste personagem invisível? Muitas vezes esquecido, mas tão importante
tão importante para a vida da igreja que você não faz ideia. Vamos à primeira característica que eu gostaria de destacar deste irmão invisível. Ananias é um homem pronto para ver, ouvir e responder. Ananias é um homem pronto para ver, ouvir e responder. O verso de número 10 diz que ele é um discípulo do Senhor Jesus e que ele mora em Damasco, exatamente a cidade para onde o apóstolo Paulo, que ainda não tem esse nome de apóstolo Paulo, mas para onde Saulo de Tarso estava indo para perseguir a igreja. É nesta cidade, portanto, que Ananias ele reside como discípulo do Senhor. E disse o Senhor numa visão a Ananias. Portanto, Ananias, ele tem uma visão, ele vê o Senhor. Depois o Senhor fala com ele numa visão. Portanto, ele também ouve o Senhor e responde: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Na igreja existem irmãos que são tão importantes, mesmo que não estejam atuando de forma visível, mesmo que não estejam à frente de alguma ação de liderança, não são percebidos, não são notados, mas são extremamente importantes. Eu não sei se você se sente assim, muitas vezes, no ambiente comunitário da igreja. Mas quero dizer a você o seguinte: você é tão importante, mesmo que você não apareça, desde que você entenda que o teu valor e a tua importância tem tudo a ver também com a tua espiritualidade cristã. Com essa experiência de ser um discípulo de Jesus, pronto para ver, ouvir e responder. A segunda característica que faz deste discípulo de Jesus alguém diferenciado, mesmo que invisível, muitas vezes esquecido, é que Ananias é um homem pronto a lidar com os seus medos. Veja que no verso de número 13, depois que o Senhor mostrou para ele numa visão que na casa de Judas, lá na rua direita, um homem chamado Saulo de Tarso, que ele está orando e que ele teve uma visão de um homem que vai até a ele, orar por ele para que ele seja curado da cegueira. Portanto, Jesus revela para Ananias o que está acontecendo, os detalhes da sua grande missão, da sua grande empreitada. Mas veja que no verso de número 13, ele diz o seguinte: Senhor, eu tenho escutado algumas coisas a respeito desse homem que são perigosas. O Senhor tem certeza de que é comigo mesmo essa grande missão? Veja que a notícia da perseguição, da autorização que Saulo tem para prender, matar e torturar, chegou até Damasco. Os irmãos estavam cientes disso. A fama de Saulo de Tarso já está espalhada como alguém extremamente violento e perigoso, apesar da sua baixa estatura. Pois bem, Ananias é um homem que consegue lidar com os seus medos. Esta é uma característica muito importante de um discípulo de Jesus. O medo é algo natural, ainda mais quando sabemos que a qualquer momento podem invadir a nossa casa, nos tomarmos em prisão,
quem sabe nunca mais voltarmos para casa ou para o convívio da família. Dá medo. Dá medo pensar nisso ou viver esta realidade. E é exatamente isto que Ananias está colocando diante do Senhor. Eu tenho ouvido muitos males a respeito deste homem. Quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. O Senhor está certo disso. Eu mesmo tenho que ir lá. Até que o Senhor então responde a ele e diz: sim, tenho certeza, porque ele é para mim um escolhido. É você quem vai. Então, estar pronto a lidar com os medos é uma característica importante destes irmãos, que muitas vezes vivem no anonimato. Quem sabe são até invisíveis, mas fiéis discípulos de Jesus. Eu espero que você seja alguém como Ananias, um discípulo do Senhor, capaz de lidar com seus medos. A terceira característica que eu gostaria de destacar é que Ananias é um discípulo de Jesus, pronto para ver o que Deus pode fazer na vida de uma outra pessoa. Dê uma olhada no verso de número 15. O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Depois, no verso de número 17, Ananias levanta e vai. Ele vai e entra na casa de Judas. Impõe as suas mãos sobre a vida de Saulo e ora por ele. Ananias é um homem pronto para ver o que Deus pode fazer. Para o Senhor não há coisas impossíveis. Tudo é possível para o Senhor. Nós precisamos ser cada vez mais encorajados por essa certeza de que o Senhor é quem tem a última palavra sobre todas as coisas. É quem tem o poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pedir ou pensar. Então não duvide do poder do Senhor. Não duvide daquilo que o Senhor Jesus pode fazer no que diz respeito a convencer e transformar a vida de uma pessoa. Há um ditado na cultura brasileira que o santo de casa não faz milagres. Quantas vezes já tentamos convencer um parente, um filho, um marido, ou até mesmo uma esposa, a ouvir a mensagem, ou quem sabe até vir conosco à igreja, participarmos de uma celebração de culto, e percebemos o quanto esses corações muitas vezes são resistentes. E às vezes a gente até pensa em desistir, em deixar para lá. Mas somos encorajados pela vida desse discípulo de Jesus chamado Ananias. O quanto ele está disposto a ver o que Deus pode fazer na vida de um homem. E não é de qualquer homem. É um dos homens mais perigosos que ameaçavam a igreja o tempo todo. Deus aparece no meio do caminho. Estende a sua poderosa mão e diz: Saulo, Saulo, até aqui, filho. Daqui você não passa. Porque é contra mim que você está agindo. Não é contra os meus discípulos, é contra mim. Então eu vou mudar a tua história e vou te ensinar coisas que você ainda não sabe. Ananias é esse irmão invisível que está pronto. Pronto para ver, ouvir e responder à voz de Jesus
pronto para lidar com seus medos e pronto também a ver o que Deus pode fazer na vida de uma outra pessoa. Quantos testemunhos lindos estamos prontos a ouvir e confiantes de que Deus pode fazer aquilo que muitas vezes nós não podemos e nem conseguimos. Em quarto lugar, uma outra característica da vida deste discípulo chamado Ananias é que Ananias é um homem pronto a demonstrar um carinho e também a unção a um novo irmão. Verso de número 17 diz que Ananias entrou na casa de Judas e impôs as mãos sobre Saulo de Tarso. E olha a forma como Ananias trata Saulo, dizendo assim: Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui. É certo que se fosse esperar pela vontade do próprio Ananias de ir até a casa de Judas por livre e espontânea vontade para orar por Saulo, ele não faria isso. É bem verdade que tem a mão do Senhor também na vida de Ananias. Mas olha a forma carinhosa que ele fala com Saulo: irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que lhe apareceu no caminho. Eu estou aqui em nome dele. Eu estou aqui para dizer a você que aquela sua oração foi ouvida, para dizer a você que aquela sua visão, ela não é uma alucinação, ela é uma manifestação do poder de Deus, porque assim como o Senhor apareceu a você, Ele apareceu também a mim, e eu estou aqui para confirmar em seu coração de que você não enlouqueceu. O Senhor é quem está agindo na tua vida, na minha vida e na vida de todos nós que estamos aqui. Ananias, portanto, ora por Saulo de Tarso. Ele tem a sua visão restaurada, ele é cheio do Espírito Santo. Depois ele é batizado também. Um fariseu, um judeu muito zeloso, desde muito pequeno, educado aos pés de Gamaliel. Perseguidor, zeloso da sua doutrina, da sua fé, da sua crença. Perseguidor da igreja, agora está totalmente rendido aos pés de Jesus e aos pés de um discípulo invisível. Um discípulo de Jesus, muitas vezes, por todos nós, esquecido. E lá ele está, na casa de Judas, de alguém que ele nem conhece, dependente, cego de alguém que ore por ele. Ananias foi esse discípulo que demonstrou carinho, que demonstrou amor, que demonstrou cuidado, que deu a Saulo de Tarso o que também o Senhor deu a ele: a unção do Espírito Santo. Ao orar por ele, o Espírito Santo encheu a vida de Saulo de Tarso e uma nova vida começa ali, disposta a agora testemunhar de que Jesus é real e que todo esse tempo da vida dele, todas as lições que ele aprendeu muito bem, estão corretas, mas que agora, entre tudo isso e Jesus, Jesus é mais importante. Jesus é o seu maior tesouro. E por último, uma outra característica na vida deste discípulo invisível é que Ananias é um discípulo de Jesus pronto a fazer discipulado,
deixar o novo discípulo seguir. Ananias, ele passa algum tempo ali, junto com Saulo de Tarso, e todos nós sabemos que essa conversa vai ser muito importante, porque depois há um silêncio na narrativa de Lucas a respeito de Saulo de Tarso, porque ele só vai aparecer em Atos capítulo de número 13, na igreja em Antioquia, junto com Barnabé. E de lá o Senhor o chama para as grandes missões. Essa conversa que Saulo de Tarso tem com Ananias são os primeiros passos da sua fé. E é por isso que um discipulador é muito importante nos primeiros momentos da nossa caminhada cristã. Eu espero que você tenha tido um discipulador. Você que é novo, convertido, que tem se aproximado da nossa comunidade, eu espero que você encontre entre nós algum Ananias, que possa ensinar você os primeiros passos a respeito de tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou, para que a nossa caminhada com Ele seja uma caminhada de grande aprendizado, aonde nosso coração possa descansar na certeza do que é ser humilde e bom de coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para a vossa alma. Ananias não faz discipulado para que Saulo de Tarso seja o seu discípulo. Ananias faz discipulado para que Saulo de Tarso seja um discípulo de Jesus. E ele o deixa ir para as grandes missões. Eu quero dizer a todos vocês que irmãos invisíveis neste bastidor que é o ambiente da comunidade da fé, que não estão em destaque, que não estão em evidência, são tão importantes. Porque assim como Ananias, são membros que buscam não ser notados, mas desempenham seus ministérios como Ananias fez, com poder e graça recebidos da parte do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos uma igreja onde estas características de um verdadeiro discípulo de Jesus são percebidas e são entre nós praticadas. Um forte abraço para você que se chama Ananias. Mesmo invisível, você é extremamente importante. Importante para a igreja, importante para muitas pessoas que poderão ser influenciadas e abençoadas pelo seu testemunho. Não desista. Não desista. Juntos passaremos por tudo isso e a nossa igreja será ainda mais fortalecida na graça e no poder de Jesus. Forte abraço para você. Continue em culto ao Senhor, louvando e bendizendo o seu nome, e que você tenha uma noite de grande paz em Jesus Cristo. Até a semana que vem. Deus o abençoe. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor
Meus irmãos, uma boa noite a todos vocês, uma feliz semana, que o Senhor os fortaleça, os encoraje e que vocês possam ser como o discípulo de Jesus, Ananias, o personagem da mensagem desta noite. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa noite a todos vocês. Deus os abençoe. permanecer, levar